Em meio às páginas sagradas da Bíblia, somos advertidos sobre os perigos da sedução. Os lábios da mulher adúltera destilam mel, e as suas palavras são mais suaves que o azeite, nos diz Provérbios 5, versículo 3. Salomão, com sua sabedoria divina, estava ansioso para proteger seu filho dos pecados que frequentemente assolam a juventude. Warren Wiersbe, um renomado professor da Central Baptist Church, certa vez observou que aqueles que se entregam aos pecados da carne muitas vezes acreditam que encontraram a solução para seus problemas. Ela me entende muito mais do que minha esposa, alguns podem dizer, acreditando que a vida se tornará mais doce e fácil. No entanto, desobedecer às leis de Deus sempre traz consequências dolorosas. Momentos fugazes de prazer podem custar caro. Salomão e muitos outros reis bíblicos perderam seu caminho por não atenderem a este conselho divino. Provérbios 5 é um capítulo que aborda com coragem e direção um tema delicado. Quando lemos "Os lábios da mulher adúltera destilam mel", compreendemos a importância de se apegar à discrição e ao conhecimento. O mel é doce e o óleo é agradável, representando as tentações da imoralidade. Salomão, com sua linguagem poética e poderosa, nos adverte sobre as palavras sedutoras que uma mulher imoral pode usar. As palavras têm poder. Muitas vezes, são elas que dão o primeiro passo em direção a amizades imorais. Isso ressalta a importância de homens e mulheres serem cautelosos com o que dizem e como se expressam. A figura da mulher imoral pode também remeter à prostituição, considerada a profissão mais antiga do mundo. Salomão foca na mulher imoral neste trecho, não porque acredita que os homens são sempre morais, mas porque, ao escrever para seu filho, sente que esta é a maior ameaça moral próxima a ele. Em sua sabedoria, Salomão reconhece que os princípios da sedução são universais e podem ser aplicados a ambos os gêneros. Na época de Salomão, algumas mulheres tinham o poder de atrair e seduzir homens com a doçura do mel e a suavidade do óleo. Elas usavam essa habilidade em benefício próprio, muitas vezes fora do sagrado pacto do casamento. Seja por razões emocionais, materiais, sensuais ou românticas, elas buscavam ganhos pessoais. A cultura atual, talvez mais do que nunca, está saturada de imagens sedutoras. As mulheres são frequentemente retratadas usando sua atratividade para obter vantagens. Provérbios 5, versículos 4 a 7, nos adverte sobre os perigos dessa sedução. Mas no final ela é amarga como fel, afiada como espada de dois gumes. Seus pés descem para a morte, seus passos conduzem diretamente ao além. Ela não considera a vereda da vida, seus caminhos são instáveis e ela nem sabe disso. A princípio, a sedução pode parecer doce e desejável, mas no final, traz amargura e destruição. A sedução é atraente à primeira vista, mas terrível em retrospecto. O preço de se entregar a ela é alto: consciência culpada, remorso, escândalo, doenças, casamentos desfeitos, esperanças quebradas e perturbações mentais. A verdade é clara: a sedução pode começar doce como mel, mas termina amarga como fel. A sedução é uma ilusão. O que parece ser um caminho de prazeres e alegrias, rapidamente se transforma em um caminho de dor e destruição. A imagem da espada de dois gumes nos lembra que a sedução tem o poder de ferir e destruir. A imoralidade pode começar doce como mel, mas termina amarga como fel. A suavidade do óleo rapidamente se transforma na afiação de uma espada. O caminho da vida se torna o caminho da morte. Como Morgan observou, a mudança é drástica, do mel para o fel, da suavidade do óleo para a afiação de uma espada. A sedução é uma armadilha mortal. Aqueles que se entregam a ela encontram-se em um caminho que leva à destruição. A Bíblia nos adverte claramente sobre os perigos da sedução e nos chama a viver de acordo com a sabedoria e a verdade de Deus. A mulher imoral pode prometer acrescentar vida, mas na realidade, ela a subtrai. Suas ações e intenções são instáveis, assim como as águas turbulentas do Mar Vermelho antes de Moisés estender seu cajado. Êxodo 14, versículo 21.
Aqueles que são seduzidos por ela muitas vezes acreditam que compreendem suas motivações, mas Salomão, com sua sabedoria divina, nos adverte: você não as conhece. Uma pessoa verdadeiramente madura e estável refletiria sobre suas ações e intenções. Ela ponderaria: se eu realmente amasse esta pessoa, não agiria contra seus interesses ou os meus. Rejeitaria essa imoralidade porque de fato a amo e expressaria meu amor apenas de maneiras que honrassem Deus e seu povo. O desejo de prazer e aventura não deve ser o que nos guia. Salomão nos lembra em Provérbios 5, versículos 8 a 14, que devemos manter distância da mulher imoral. Não devemos nem mesmo nos aproximar de sua porta, pois o preço da sedução é alto. As consequências de ceder à tentação são devastadoras. Nossos esforços, nossa energia e até mesmo nossos bens podem ser entregues a estranhos. E no final, quando percebemos o erro de nossos caminhos, lamentamos e nos arrependemos, assim como o filho pródigo que retornou ao seu pai. Lucas 15, versículos 11 a 32. Salomão não aconselha a testar a resistência à tentação. A melhor defesa é a distância. Esta sabedoria é ecoada séculos depois pelo apóstolo Paulo, em 2 Timóteo 2, versículos 22 e 23. Ele aconselha a fugir das paixões juvenis e a buscar a justiça e a fé. A tentação não é exclusiva da juventude. Ela pode se apresentar em qualquer fase da vida, tentando nos desviar do caminho da pureza e da retidão. A presença prolongada de tais tentações só aumenta o perigo. Devemos nos afastar não apenas fisicamente, mas também em coração e mente. Como Paulo escreveu aos Colossenses, Colossenses 3, versículos 1 e 2, devemos buscar as coisas do alto e focar nas coisas celestiais, não nas terrenas. Em nossa era moderna, as tentações são constantes e onipresentes. No entanto, somos chamados a manter nossa mente nas coisas celestiais, como Paulo nos lembra em Filipenses 4, versículo 8. Devemos focar no que é verdadeiro, honroso, justo, puro, amável e de boa reputação. Em meio a um mundo repleto de distrações e tentações, somos chamados a elevar nossos olhos e corações ao divino, buscando sempre a sabedoria e a verdade encontradas nas páginas sagradas da Bíblia. Em meio à cacofonia da vida moderna, somos lembrados das palavras de Paulo em Filipenses 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é nobre, tudo o que é correto, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se algo é excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Devemos centrar nossas mentes e corações nessas virtudes divinas. Frank Derek Kidner, um renomado comentarista bíblico, ecoa essa sabedoria prática, sugerindo que, às vezes, as mudanças mais significativas em nossas vidas começam com decisões aparentemente simples: mudar de emprego, reavaliar nossas amizades ou até mesmo mudar nossos hábitos diários. Podem ser passos cruciais para proteger nossa honra e integridade. Salomão, em sua sabedoria, nos adverte sobre os perigos da imoralidade, lembrando-nos que a pureza traz consigo uma sensação válida de honra, enquanto a vida é arruinada pela infidelidade. Deus estabeleceu o casamento como um pacto sagrado, não para nos privar de prazeres, mas para enriquecer nossas vidas. No entanto, a traição e a imoralidade têm seu preço. Em nossa era moderna, os custos da infidelidade vão além da perda material. Eles se manifestam em lares desfeitos, corações partidos e doenças. Waltka, um estudioso bíblico, nos lembra que, embora a imoralidade possa não levar à escravidão como em tempos antigos, ela ainda pode resultar em consequências devastadoras. A promessa de prazer efêmero é rapidamente ofuscada pela realidade da dor e do arrependimento. Charles Spurgeon, o grande pregador, observou que o pecado, inicialmente atraente, revela sua verdadeira face com o tempo. Aqueles que se entregam à tentação muitas vezes descobrem que, em vez de encontrar a vida, encontram a morte, tanto espiritual quanto física. A infidelidade tem um preço alto. Pode custar tudo pelo qual trabalhamos: nossa posição, nosso poder, nossa prosperidade.
E além das perdas tangíveis, há o peso do arrependimento e do remorso. O pecador pode acreditar que seus atos permanecerão ocultos, mas como Salomão nos adverte, o que é feito em segredo muitas vezes é revelado à luz. A exposição pública de traição e falta de autocontrole é uma lembrança dolorosa da falibilidade humana. Provérbios 5, versículos 15 a 19, nos oferece uma visão alternativa, uma de pureza e devoção. Salomão, usando uma linguagem figurativa, aconselha seu filho a encontrar satisfação e alegria em sua própria esposa, em um amor marital puro e fiel. O casamento é uma bênção divina, uma fonte de alegria e satisfação. Em Hebreus 13, versículo 4, somos lembrados de que o casamento deve ser honrado por todos. É um compromisso sagrado, uma união abençoada por Deus, e deve ser tratado com o respeito e a reverência que merece. O casamento, como descrito nas Escrituras, é uma instituição divina, um pacto sagrado que deve ser mantido puro e honrado. Em Hebreus 13, versículo 4, somos lembrados de que o leito conjugal deve ser mantido imaculado, livre de imoralidade e pecado sexual. Deus, em sua infinita sabedoria e justiça, julgará aqueles que profanam essa união sagrada. Desde o início dos tempos, antes mesmo de o pecado manchar a criação, Deus estabeleceu o casamento como um símbolo de união e compromisso. Aqueles que são abençoados com essa aliança devem manter seus votos com fidelidade e integridade. A história nos conta de líderes, como o rei Henrique VII, que foram corajosamente confrontados por sua imoralidade. O bispo Latimer, com audácia e fé, presenteou o rei com uma Bíblia, lembrando-o das consequências divinas da infidelidade. Enquanto a sociedade moderna pode se concentrar nos prazeres físicos, aqueles que buscam uma compreensão mais profunda reconhecem que a verdadeira intimidade, quando vivida dentro dos preceitos divinos, é uma bênção inestimável. O casamento, em sua essência, é uma relação exclusiva, onde os filhos desfrutam da segurança e do amor incondicional. Salomão, apesar de suas falhas e desvios, reconheceu a beleza do plano divino para o casamento. Ele escreveu sobre o ideal do amor conjugal no Cântico dos Cânticos, embora, ironicamente, não tenha vivido plenamente esse ideal. Ele nos lembra que a verdadeira satisfação não é encontrada na quantidade, mas na qualidade da relação. A escolha de se alegrar com o cônjuge é fundamental. Nossos sentimentos e afeições são moldados por onde escolhemos focar nossa atenção. Salomão, com suas inúmeras esposas e concubinas, é um testemunho vivo de que a verdadeira satisfação não é encontrada na multiplicidade, mas na profundidade do compromisso. Em nossa era, vemos líderes em diversos campos, seja na política, nos negócios ou na religião, caindo moralmente. A batalha espiritual é intensa e os líderes, em particular, enfrentam tentações e desafios únicos. Eles devem lembrar que suas ações têm ramificações que vão além de si mesmos. A integridade e o caráter tornaram-se questões cruciais em nossa sociedade. A queda de líderes influentes tem consequências duradouras e a restauração é um processo longo e árduo. Aqueles que buscam a sabedoria divina e se apegam à palavra de Deus encontram um refúgio contra as seduções e ilusões de nosso tempo. Em meio ao caos e à confusão de nossa era, somente a palavra de Deus serve como um farol, guiando-nos através das tempestades da vida e mantendo-nos firmes no caminho da retidão. Em tempos de incerteza e mudança, a constante e imutável é a sabedoria eterna encontrada nas Escrituras. A Bíblia não é apenas um livro de histórias e ensinamentos, mas um guia vivo que fala conosco em cada fase de nossas vidas. Em Provérbios 3, versículos 5 e 6, somos aconselhados a confiar no Senhor de todo o nosso coração e não nos apoiar em nosso próprio entendimento. Em todos os nossos caminhos, devemos reconhecê-lo, e Ele endireitará nossos caminhos. A imoralidade e a tentação, embora sedutoras, oferecem apenas prazeres efêmeros que desaparecem tão rapidamente quanto surgem. Em contraste, a retidão e a integridade, embora muitas vezes desafiadoras, trazem recompensas duradouras e um legado que transcende gerações.
O rei Davi, em seus salmos, frequentemente refletia sobre a natureza transitória da vida e a importância de buscar a Deus em todos os momentos, seja na alegria ou na adversidade. A história de Salomão, com sua sabedoria sem paralelo e suas falhas humanas, serve como um lembrete poderoso de que, independentemente de nossa posição ou riqueza, somos todos suscetíveis às armadilhas do pecado. No entanto, com humildade e arrependimento, podemos retornar ao caminho da retidão. Em Mateus 7, versículos 24 a 27, Jesus fala sobre a parábola do homem sábio, que construiu sua casa sobre a rocha, e o homem insensato que construiu sua casa sobre a areia. Esta é uma metáfora poderosa para nossas vidas. Se construirmos nossas vidas sobre os princípios sólidos da Palavra de Deus, podemos resistir às tempestades da vida. Mas se escolhermos seguir nossos próprios desejos e ignorar a sabedoria divina, encontraremos ruína e destruição. Em nossa jornada devemos nos lembrar de que não estamos sozinhos. Deus nos prometeu que nunca nos deixaria nem nos abandonaria. Hebreus 13, versículo 5. Com essa promessa em mente, podemos enfrentar os desafios da vida com coragem, sabendo que o Criador do Universo está ao nosso lado, guiando-nos e protegendo-nos a cada passo do caminho.